Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje é sábado, dia 13 de junho de 2020, 10 horas da manhã, e vamos começar mais um programa de Diálogos. Ontem, dia 12 de junho, dia dos namorados, né, sexta-feira à noite, fizemos aí um happy hour especial da nossa rede, um show do Duobá, que somos eu e o Beto Pérez, né, chamado Na Sala com Toquinho e Vinícius, grandes músicas da dupla. Quem não assistiu pode entrar lá no YouTube do Beto, Beto Pérez Neto, tudo junto, Beto Pérez Neto, tudo junto. A gente pode entrar lá, assistir, dar a sua contribuição, dar o seu like, compartilhar, enfim, ajudar a gente aí a divulgar o trabalho. Bom, nós estamos, hoje vocês estão vendo, nós estamos aqui, eu, Carlos Freire e Beto, não tem nenhum convidado, por uma simples razão. Nós resolvemos fazer uma série em que a gente vai... são 3 programas, o de hoje mais 2, onde nós vamos tratar dos conceitos das cidades inteligentes e humanas, contar um pouquinho a história da nossa rede, vamos falar do plano mestre de chiques cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, e vamos falar do NACI, que é o núcleo de ativação e de sustentabilidade das chiques. Qual que é a ideia? A gente tem recebido muito pedido aí de pessoas que não são especialistas. O nosso programa é um programa que foi pensado para especialistas, para pesquisadores, né? Ele é um programa que tem um público um pouco mais restrito, mas muita gente que é leiga no assunto acabou tendo contato com o nosso programa e começaram, então, a nos pedir que a gente falasse assim, com um linguajar mais simples, mais fácil, né, para quem não é especialista, para quem não está pesquisando, para quem não está estudando nessa área, pudesse compreender melhor o que é uma cidade inteligente, como é que é esse caminhar e tudo. Então, nós ficamos com a tarefa de fazer isso, é o que vamos fazer hoje, mas com certeza também para os especialistas, também para os pesquisadores, especialmente para todos os membros da nossa rede. É importantíssimo entender de onde a gente vem, qual é a nossa história, como é que chegamos aí nos conceitos, de um assunto que é novo, né? É novo. Às vezes eu me deparo com pessoas, às vezes até professores universitários que me perguntam, gente de empresa também, que me perguntam assim, mas escuta, aonde vocês já implantaram isso? Em lugar nenhum, ninguém ainda implantou cidade inteligente. No mundo elas ainda estão, né, iniciando, no Brasil tem muita discussão, a gente, graças a Deus, a gente vem tratando disso já há muito tempo, mas ainda não tem nenhuma cidade que a gente possa dizer assim, essa cidade efetivamente é uma cidade inteligente, as coisas já foram implantadas, testadas, isso não tem ainda, né? Então, o que tem é um acúmulo de experiências, uma integração de experiências acumuladas, minha, do Carlos Freire, do Beto Pérez, do Dória Porto, da Cláudia Capelli, da Marciele Beger, da Michele Barreto, enfim, né, eu citei só alguns aqui, mas a nossa rede, o nosso instituto está recheado de profissionais, né, especialistas, pesquisadores, muitos doutores, muitos pós-doutores. Então, assim, a gente tem todo um embasamento acadêmico, teórico, de muita experiência na prática, de muitos e muitos anos, que nos permitiram montar um modelo, né, que a gente tem a certeza que é um modelo que no pós-pandemia será o modelo que as cidades que utilizarem vão conseguir avançar. Nós, né, estamos lançando um livro agora chamado O Futuro é das Chiques, e tem como subtítulo Como Construir Agora as Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis.
um livro feito por diversos especialistas brasileiros e europeus, registrado já na Câmara Brasileira do Livro, já tem o seu ISBN, tudo certinho. Está só agora na fase de finalização aí, de capa, editoração, essas coisas, para a gente lançar um livro robusto, vai ser a bíblia da nossa rede, desse trabalho que vai ser feito no Brasil, né? E, por uma curiosidade, né, nós vamos ter no livro a professora Dora Kaufmann, que é, sem dúvida nenhuma, a maior especialista em inteligência artificial do Brasil. Ela é pós-doutora nesse tema, é colunista da revista Época Negócios. Nós temos lá no nosso livro o Lex Paulson, que foi coordenador da campanha do Barack Obama, foi coordenador da campanha do Emmanuel Macron, lá na França. O cara que tem algo... E temos um texto inicial do Peter Fatony, que é ministro, conselheiro para cidades inteligentes e digitais da União Europeia dentro dos Estados Unidos. E no texto dele ele fala muito o que a gente fala já desde 2013. Né? Ele coloca ali... Então, assim, a gente tem muita certeza da validade de tudo que a gente vem discutindo, de tudo que a gente vem trabalhando, porque não fosse assim, a gente não teria os principais especialistas do Brasil e do mundo junto com a gente nesse caminhar, escrevendo com a gente, né, fazendo projetos junto com a gente. Então, esse é um sucesso da nossa rede que a gente tem muito orgulho de poder compartilhar com vocês. Bom, o modelo desses 3 programas, né, eu vou falar mais, claro, porque eu vou fazer nesse primeiro, porque eu vou fazer a apresentação aí dos conceitos da rede, né, o Freis e o Beto vão ficar aí mais olhando, de vez em quando vão fazer algumas intervenções. Depois, no programa da próxima semana, é a vez do Freis, o Freis vai falar bastante, aí é ele que vai tomar conta aí do pedaço, que vai falar sobre o Nasci, eu e o Beto vamos ficar mais como ouvintes. E no terceiro programa nós vamos trazer aqui o Dória Porto, e aí a gente vai fazer um grande bate-papo sobre o plano mestre e tal, e aí o Dória Porto é que vai falar mais do que a gente, né? Mas hoje me coube, eu estou vendo que o Freis está fazendo um joinha aí. Freis, você quer falar alguma coisa aí, rapidamente, antes de eu entrar aqui no assunto? Sim, vamos lá. E aí vem uma pergunta que o pessoal vai fazer. Você acabou de dizer que não tem cidade inteligente, né? Mas aí, como é que o pessoal fala que Curitiba é uma cidade inteligente, que Campinas é cidade inteligente, que recebe prêmio, que Barcelona é cidade inteligente, que São lá na China, China é cidade inteligente? O que a gente diz? Por que a gente está dizendo que não são inteligentes? Não são inteligentes porque não são. Eu vou explicar hoje o que é uma cidade inteligente, você vai ver que não são, né? As pessoas vão ver que não são. O que acontece é que o nome cidade inteligente é um nome charmoso, é um nome que politicamente é mais fácil para o gestor de uma cidade dizer: eu fiz da minha cidade uma cidade inteligente e tal. Mas isso não é bem assim. E até nesse texto do Peter Fatony, ele fala sobre isso. Né? Ele fala: olha, o que nós temos hoje é a mesma coisa que a gente já vem falando. Nós temos hoje são cidades digitais, né? Cidades que estão... É o primeiro passo da cidade inteligente, a cidade digital, eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, hoje nós temos muitas cidades digitais. Claro que na Europa a gente já tem algumas cidades que começam a se desenhar como mais próximas do que é uma cidade inteligente de fato, né? Mas existem alguns problemas, inclusive regulatórios e de guerra comercial. Nós estamos vendo aí guerra comercial entre as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, com grandes empresas chinesas, grandes empresas europeias, enfim, né? Para saber quem que é dono da tecnologia, como é que se integra a tecnologia de uma empresa com a da outra. Então, tem todas essas questões que fazem parte do conceito de uma cidade inteligente e que não estão ainda resolvidas, né, nos continentes. Então, a gente ainda não tem como dizer que a cidade inteligente efetivamente já acontece, né? Muito embora muitas cidades aí pelo mundo já estejam no seu caminhar. Essas cidades que você citou no Brasil, Campinas, Curitiba, Vitória, Vila Velha, Juazeiro do Norte, Joinville e muitas outras, são cidades que saíram na frente das demais cidades brasileiras, claro, porque já começaram a se organizar, começaram a fazer seus planejamentos, né, começaram a debater o assunto, criar leis, começaram a discutir a questão da integração, da interoperabilidade.
né? Começaram a tratar do... Então, assim, elas estão no caminho para isso. Mas dizer que existe cidade inteligente, isso seria uma inverdade que não pode ser dita, né? Então, dito isso, vamos tratar aqui, então, para o leigo entender como é que a coisa funciona, e aí eu vou, então, falar um pouquinho, vou resgatar um pouco a história da economia mundial, né? Quem leu o Alvin Toffler, que foi um dos grandes pensadores e um dos grandes escritores aí do século passado, né, do século XX, já faleceu, e tudo que eu vou falar aqui está no último livro que ele escreveu antes de falecer, que agora esqueci o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Mas o que ele fala? Né? Ele contou para a gente, ele tinha escrito um livro chamado A Terceira Onda, em que ele contava as 3 grandes ondas econômicas pelas quais o mundo passou, né? Na era passada, dentro de todas as 3 ondas, dentro de uma mesma era. Que ondas foram essas? A primeira foi a onda da agricultura, né? Como é que a coisa funcionava? Até aquele momento, a lógica da economia mundial era completamente diferente do que a gente conhece hoje, né? O homem era nômade, a gente não tinha comunidades constituídas, então, porque o homem estava andando, ele ia andando atrás de comida, enfim, e não era fixado à terra, né? Um belo dia alguém lá joga uma semente e aí nasce lá uma planta, enfim, e se descobre a questão do plantio, da agricultura, e aí o homem começa a se fixar à terra, né? E começam a surgir as primeiras comunidades, né? E, naturalmente, naquele período, se colocava, as famílias, elas começaram a se tornar famílias grandes, né? Porque os caras precisavam de gente para ajudar na plantação, para ajudar na colheita. Então, era uma lógica em que o homem começava a se fixar na terra, as comunidades começavam a surgir, então precisava começar a ter ali estabelecimento de regras de convívio social, de convívio em comunidade, né? E com famílias grandes. Depois nós tivemos, lá no século XIX, na Inglaterra, a Revolução Industrial, né? Que começa, então, um novo modelo de produção, a economia começa a tomar uma outra lógica, uma outra dinâmica no mundo, né? E o que acontece com as famílias? As famílias começam a diminuir de tamanho nesse período, porque começa a ficar caro, né? Você cria uma relação entre o capital e o trabalho, você começa a ter o dono da indústria e o cara que é o trabalhador, né? No final, lá, mais no final do século XIX, o Marx cria lá toda a teoria da mais-valia, né? Enfim. E aí, quer dizer, você começa a ter começam a surgir os sindicatos e tal, né? Então, toda a organização social começa a criar uma nova lógica. E as famílias, então, começam a diminuir de tamanho, né? Mas você ainda tem unidades familiares tradicionais, coesas, né? Mas com tamanho reduzido, porque era caro sustentar todo mundo. Quando chega meados do século XX para cá, pouco antes, né, dos anos 50 para cá, começa uma nova onda, né, do desenvolvimento econômico, que é a questão da tecnologia, né? Então, quer dizer, o mundo começa a tomar outra dimensão, começam a surgir os primeiros computadores, né, os primeiros PCs, personal computers. Pouco mais para frente começam a surgir celulares, né, ainda aqueles tijolões. Depois começa a surgir a internet, né? Aí, quer dizer, todo o e-mail, eu me lembro quando surgiu o e-mail, que era um negócio, o cara fala assim, não, meu e-mail é André, eu nem lembro o nome dos provedores que tinha na época, Terra, sei lá, andré@terra.com.br. E o cara me falava aquele endereço, eu falava, pô, esse cara é louco, né? Era um negócio de maluco. Isso ali sei lá, na década de 80 já, né? Então, enfim, começam a surgir uma série de novas tecnologias e muda toda a lógica do mundo. E o que acontece com as famílias, né? A gente começa a não ter mais só unidades familiares tradicionais, aquela unidade familiar padrão, né? A gente começa a ter casais que casam e separam e não têm filhos, casais que casam, têm filhos, separam, o filho mora com a mãe ou mora com o pai.
tem gente que o filho mora com os avós, homem casando com homem, mulher casando com mulher, gente que não casa, que fica solteiro, enfim, você começa a ter uma diversidade muito grande na sociedade, né? Então a lógica muda toda, né? Muda tudo, quer dizer, todo mundo começa a se conectar através da internet, o mundo se torna uma coisa pequena para todo mundo, né? E aí vem um fenômeno interessante, que é o fenômeno que hoje a gente está vivendo ele de forma mais intensa, que é o fenômeno das fake news, porque você começa, você já não sabe mais quem fala a verdade, quem não fala, o que é notícia, o que não é, né, o que é fato, o que não é fato. Então, assim, o mundo vira de cabeça para baixo, né? E ele vem nesse caminhar até que, em 2016, os caras anunciam lá no Fórum Econômico de Davos que o mundo entra na sua quarta onda do desenvolvimento econômico, porém, numa nova era. Quer dizer, as três primeiras ondas, elas se deram numa era, dentro de uma lógica, né, que era a mesma lógica. Então, você vinha evoluindo nessas ondas de uma forma suave, sutil, né, intensa muitas vezes, mas tinha uma lógica. De repente, você entra numa quarta onda, numa lógica completamente diferente, é uma nova era, né? Que aí vem a questão da robótica, a questão da nanotecnologia, a questão da internet das coisas, das cidades inteligentes, enfim, robótica eu já falei, né? A questão da telemedicina, enfim, uma série de coisas novas, de alta tecnologia, que começam a fazer parte do nosso dia a dia, um mundo cada vez menor, numa diversidade muito grande, e o mundo vai entrando numa loucura, e de repente, puf, para tudo com a tal da pandemia do coronavírus. E aí vai todo mundo para dentro de casa, né? E aí a gente começa a se perguntar, e agora? Como é que vai ser o futuro? Aí você começa, né? Todo mundo fala de tudo, e todo mundo que fala, nós, inclusive, somos meros chutadores, todo mundo está chutando, porque ninguém sabe, né? O coronavírus, cada um que ele atua, ele atua de uma forma, tem um certo padrão, mas eu já vi gente que não sente nada, tem gente que passa muito mal, tem gente que sente alguma coisinha e fica bem, enfim. Então, assim, ele não tem um padrão, até agora não se descobriu vacina, não se descobriu a cura, né? A gente não sabe até quando nós vamos ficar nesse isolamento. Vem toda a discussão econômica, se a gente tem que fazer isolamento, se tem que privilegiar a economia. Não é o nosso objetivo aqui, não vou entrar nessa discussão, mas assim, é para mostrar a loucura que nós estamos, né? Então, todo mundo vai para dentro de casa e a gente começa, então, agora, dentro dessa nova era, né? A gente já pode dizer, olha que doideira, a gente já pode dizer, e isso sim, eu posso arriscar dizer aqui com um certo grau de segurança, que a gente vai entrar agora na quinta onda do desenvolvimento econômico. Porque é óbvio, quer dizer, a economia entrou em colapso no mundo todo, né? E vai ter que se encontrar um novo modo de fazer economia. Agora não é mais, ninguém mais aluga escritório, por exemplo. É uma pergunta. Eu li agora uma notícia que uma pesquisa que uma revista fez aí, que 86% dos entrevistados chegaram à conclusão, de donos de empresa, chegaram à conclusão que não vão mais voltar para o escritório alugado, que vai manter o home office, que é óbvio, o cara percebe que fica mais barato, né? E para o trabalhador também é melhor, porque o cara fica em casa, o cara está mais próximo da família, claro que vai ter que ter regulamentação disso e tal, né? Então, essa é a conjuntura que nós estamos vivendo, quer dizer, nós tivemos 3 grandes zonas econômicas: agricultura, revolução industrial, tecnologia, dentro de uma era, dentro de uma lógica. Depois nós tivemos uma quarta onda, ou a primeira onda dentro de uma nova era, e agora vamos ter a quinta onda ou a segunda onda dentro desta nova era, né? Então, em termos de conjuntura, é isso que vem acontecendo. E aí que entra toda essa questão, quer dizer, da cidade inteligente. Por quê? Porque com essas revoluções, a quarta revolução e a quinta que nós vamos viver agora, a tecnologia ela se coloca de maneira muito presente, né, na cidade, principalmente nas cidades. E não é à toa que ela se coloca, claro, que ela busca melhorar a qualidade de vida, ela busca ajudar as pessoas
a se conectar com o mundo, a ter mais facilidades de uma série de serviços e tal, mas ela não veio de graça. Ela veio porque já se sabia, no final da era passada, que o grande capital dessa nova era que a gente vive agora, onde tem a quarta e a quinta onda, o grande capital é um negócio chamado dados e informações, né? Os dados e as informações das pessoas, que até na era passada isso era uma coisa que ninguém, não sei, não posso dizer que ninguém tinha, né? Mas que muito pouca gente tinha, mas de maneira geral a gente tinha preservados os nossos dados e informações pessoais, quer dizer, ninguém saberia se eu gosto de comer McDonald's, se eu gosto de comer... Hoje sabe, porque se eu peço McDonald's aqui no meu aplicativo, né, e eu hoje tenho que pedir pelo aplicativo, porque o McDonald's está fechado, só está entregando em casa, se eu peço o McDonald's no aplicativo, o aplicativo, as empresas que estão por trás desses aplicativos, obviamente elas estão sabendo que o André Gomide, que mora no setor de mansões do Lago Norte, lá em Brasília e tal, recebe o McDonald's lá X vezes por semana e tal. E, obviamente, ele também está lá no McDonald's conectado, sabendo que eu pedi lá um cheeseburger com a Coca-Cola, sei lá, uma batata frita, então ele sabe tudo. Ele sabe qual é o meu gosto, sabe tudo. Quer dizer, a minha privacidade foi embora, né? Isso está acontecendo com todo mundo. E as empresas estão pegando isso e ganhando dinheiro, muito dinheiro com isso. Só que tem um grande problema, porque começa aí a entrar também na questão de mexer em eleições, de mexer quando, por exemplo, lá na saída da Inglaterra do Brexit, né? O Brexit, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia. Então, quer dizer, você começa a ter aí uma possibilidade de manipulação da sociedade por poucos que são os donos dessas grandes empresas que vão vender essa possibilidade de manipulação para ditadores, para, sei lá, né, para pessoas que podem não necessariamente querer o bem da humanidade. Então, é uma questão muito complexa. E eu encerro aqui a parte de conjuntura para, então, explicar agora o que é uma cidade inteligente, qual é a importância dela, mas o Frei está ali mexendo a mãozinha. Vamos lá, Frei, diga aí. Bom, André, você falou bem isso, dado informação. Agora, o nosso parceiro, nosso cidadão, explica para ele. O dado dele vale alguma coisa? Eu botei minha informação no Facebook. Eu botei minha informação no Instagram. Eu botei lá que eu fui no aniversário, eu botei lá que fui na pizzaria. Você falou há pouco disso. Mas como é que isso vai valer alguma coisa, essa minha informação? É minha ou é dos outros? De quem é essa informação? Não, pois é, para as empresas, Freis, ela vale, a sua informação vale no seguinte sentido. Por exemplo, se eu e você, a gente fica conversando ali, pelo WhatsApp, né? Pô, vamos andar de bicicleta na sexta? Aí na semana que vem, pô, vamos dar mais uma volta de bicicleta no sábado? Pô, achei super legal andar de bicicleta, estou gostando demais disso, está me fazendo bem danado. Aí eu posto foto, eu lá com a minha bicicleta e tal. Bom, o que a empresa lá, a inteligência artificial lá fala? Pô, o André gosta muito de bicicleta, ele e o Freis. Então, essa é uma informação preciosa para os donos das lojas que vendem bicicleta, para os donos das lojas que consertam bicicleta, né? Para os donos das lojas que vendem roupa para andar de bicicleta, para o dono, sei lá, o cara que tem lá uma área lá para você fazer uma bicicleta indoor. Então, assim, ele vai para essas empresas e diz, olha, eu posso vender para você uma publicidade, né, direcionada a pessoas que gostam daquilo. Aí você fala, pô, mas até aí tudo bem, mais ou menos, né? Porque você vai começar a receber essas propagandas que vão te direcionar, né, para lojas que não necessariamente são as de melhor qualidade, não necessariamente são as mais baratas. E ao longo do tempo você vai ficando sem opção. Porque agora, por exemplo, você está numa pandemia, você está aí na sua casa e tal, aí você quer comprar aquele suporte de bicicleta para você poder pedalar. Eu tenho até um suporte desse que você coloca a bicicleta em cima e você fica pedalando em falso ali, então você faz o exercício, né? Tudo bem, aí você só tem a opção de fazer isso, então você vai comprar esse suporte.
E você não tem a opção de sair pesquisando na rua mais, porque você não pode sair na rua, você não pode ficar, né, dando bobeira por aí. Então você vai como é que fala? Ter que comprar pelo celular, pela internet. E você vai estar direcionado lá para 2 ou 3 empresas, que são as empresas que estão pagando. Então, não necessariamente você vai estar comprando o melhor produto, nem com o melhor preço, né? Agora, ok, enquanto é isso, né, você pode até pensar assim, mas não tem problema. É aquilo que eu falei, o problema é na hora que, sei lá, né, um sujeito qualquer aí resolve, vou tomar o poder no Brasil. E aí o cara tem dinheiro, ele contrata uma empresa dessa, tuxa dinheiro na empresa, né, e vai manipular a sociedade. Então, isso é um perigo ali no futuro que a gente tem que preservar desde agora, né? Freis, como é que eles fazem isso? Olha que coisa interessante, né? Se você pegar o meu filho, os seus filhos, né, os filhos do Beto, os filhos dos nossos ouvintes, são jovens, ansiosos por ter alta velocidade nos seus computadores, nos seus celulares, para poder jogar videogame e tal. Eu já vi vários deles dizendo assim, as empresas oferecem aqui, eu passo lá minhas informações, respondo lá umas pesquisas e eles me dão X mega lá gratuitamente, né? Pô, quer dizer, já estão enganando a nossa juventude, enrolando, né? É igual quando a história dos portugueses quando chegaram no Brasil com espelhinho, com pompom, com apito, não sei o que tal, para trocar com o índio, em troca do índio deixar, né, eles tomarem conta da terra. É a mesma coisa, né? Você quer ver, Freis? Outro lance interessante. Primeiro veio o Google lá, o tal do Google Earth. Aí o Google Earth vai e começa a mapear as ruas, as casas, os endereços, os rios, as montanhas, tudo. E eu me lembro que eu falava assim, pô, esses caras vão ser donos da informação toda, né? E eu pensava assim, graças a Deus eles não vão entrar dentro das nossas casas, né? Eu ainda acreditava que a gente podia preservar a nossa privacidade, né? Eles não vão entrar na nossa casa. Porra, os filhos da mãe vão, rapaz, e inventam aquele jogo chamado Pokémon GO, que você, para jogar o jogo Pokémon GO, que virou uma febre, né? Você lembra? Até gente morrendo atropelada por causa daquele negócio. Pokémon GO, para você jogar, você tinha que começar o jogo caçando um Pokémon dentro da sua casa. Então, todo mundo baixou o tal do Pokémon GO e começou, dentro da sua casa, a procurar onde é que achava um Pokémon GO dentro da sua casa. E foi aí que eles mapearam as casas de praticamente todo mundo, né? Então, quer dizer, você vê que é uma coisa que as pessoas não pensam, as pessoas não param para ver, as pessoas vão na onda, né? Pô, o cara soltou aqui o Pokémon GO, legal, vira aquela febre, vai todo mundo na onda, coisa de manada, vai. Só que ninguém parou para pensar. Ainda bem que temos nós aqui para ficar pensando isso. Beto, você quer comentar? Vai lá. Bom, eu queria aproveitar. Você, na introdução do programa, falou que essa nova série vai ser uma série para trazer o assunto um pouco mais até para o leigo, que não conhece todos os detalhes técnicos e científicos da cidade inteligente. E eu, como o café com leite aqui entre a gente, que cheguei mais recentemente na rede, estou como um interessado e me voluntariando, trabalhar, tudo, eu quero me servir aqui meio como mediador também, no sentido de tentar trazer um pouco o debate acadêmico e especializado puxar justamente para esse lado, para a gente tentar trazer isso com um vocabulário mais simples e fácil de entender para as pessoas. E por quê? Eu vejo nisso uma iniciativa muito interessante. Veja, nesse momento, com tudo que o mundo, não só o Brasil, mas que o mundo está vivendo, as pessoas estão começando, eu digo as pessoas de uma forma geral, né? Elas estão começando a perceber a importância de não mais tratar a política como aquela coisa chata que fica para os outros e começar a se envolver. Porque elas estão começando a entender que política é o que a gente faz no dia a dia. Né? Que política não é só um jogo sujo feito por um baronato que domina o poder. Não deveria ser. Então, da mesma forma, eu queria só fazer uma analogia
no sentido de que eu sinto também que, para o grande público, quando se entra em assuntos de tecnologia, é a mesma coisa. Ah, não, tecnologia é coisa para nerd, tecnologia é coisa para gente que estuda muito, que entende muito. E eu acho que a rede pode realmente, agora com essa nova série dos diálogos, trazer essa perspectiva de envolver as pessoas em algo que inexoravelmente vai ser presente e já está se tornando presente de uma forma contundente na vida de cada um de nós. Eu falo, por exemplo, isso para os meus pais, que já têm 70 e poucos anos, que ficam assim, ao mesmo tempo ficam maravilhados com essas coisas que estão aparecendo, ficam assustados. Falo assim, olha, não, vocês têm que tentar pelo menos entender o que está acontecendo, não ter medo de ter contato, porque essas coisas vão dominar a vida da gente. E aí, eu queria citar aqui duas pessoas, que é o Yuval Harari, que hoje está popular no mundo inteiro, né? Um pensador, um dos maiores pensadores, talvez, do nosso tempo, né? Que ele vem batendo nessa tecla. Ele vem batendo na tecla de que nós estamos num momento crucial, o momento da virada dessa era, como você falou, a gente entrar nessa nova onda, onde a tecnologia vai permear cada canto da nossa vida. E se a gente não se envolver no debate agora, e se a gente não tentar, pelo menos, entender o que se passa e participar do debate para criar as fundações, inclusive éticas e morais, sobre o que o Frei estava falando aí, sobre os meus dados, são meus ou são dos outros? Né? Sobre todo esse debate que é importante a sociedade se envolver, igual na política, vai ficar à mercê de uma meia dúzia que vai decidir o futuro da humanidade. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade com esse programa na rede de ajudar a trazer esse diálogo para o cidadão comum, para começar a entender um pouquinho mais. E, além do Harari, que eu citei, que fala muito isso, da importância da gente definir agora, tem o Ben Goertzel, que é hoje um dos papas da inteligência artificial, desculpa, o cara que está por trás da Sofia, daquele robô, né? Um dos grandes projetos do Ben Goertzel é aquele aqui. E ele fala a mesma coisa. Ele diz que ele até cita o Ray Kurzweil nos debates dele, dizendo que o que eles chamam de a singularidade, que é o momento onde vai virar tudo, onde vai realmente fazer a grande disrupção, está muito próximo. Está aí. Eles estão prevendo isso dentro dessa década que a gente está começando agora. Ou seja, se a gente não se envolver, se a gente não procurar entender, realmente, meia dúzia de gato pingado vão definir como que vai ser, como que a tecnologia vai dominar a nossa vida. Se ela vai vir para nos libertar, e aí eu quero só fazer um adendo aqui de como que eu me interessei, não só porque... Né, você me convidou para vir fazer parte da rede, nós somos amigos desde o colegial, para quem não sabe, para quem viu a gente ontem fazendo aquele show e não sabe de onde vem tudo isso, vem lá da escola, do colegial, onde a gente gostava, às vezes até mais do que assistir aula, de sair para tocar violão, mas não só porque você é um grande amigo que eu tenho, que me convidou para vir fazer parte da rede, mas um dos motivos que eu vim, além do seu convite, foi o fato de que eu, apesar de ter... Depois do colegial, nós somos caminhos diferentes, eu fui me especializar na música, mas eu sempre tive uma margenzinha do meu caminho ali, andando junto com a tecnologia. Tanto que, quando eu voltei dos Estados Unidos formado em música, eu fui fazer faculdade de ciência da computação. Claro, não era com a intenção de virar um profissional da informática, mas é porque eu já estava voltando, isso no início da década de 90, dos Estados Unidos, uma visão diferente do que a gente tinha aqui no Brasil. Até então, a música, para mim, era aquela coisa de estúdio, com fita, com analógico. E eu fui fazer o curso lá em 91, e lá já estava se falando, não, agora é música digital, é computador, você edita, você grava no computador. E eu já gostava, né, desde pequeno, por causa de Jornada nas Estrelas, né, que despertava o meu imaginário, e eu, então, quando eu voltar para o Brasil, tem que tentar entrar também um pouco nessa área da tecnologia. Então, é nesse sentido que eu estou falando que a gente também tem que procurar o que desperta dentro da gente, o motivo que desperta cada pessoa para tentar se envolver, uns menos, outros mais, mas em um certo grau todo mundo tem que tentar se envolver. Assim como a gente tem que aprender a se envolver na política até um certo grau para discutir as regras do jogo do nosso bairro, da nossa comunidade, da distribuição de renda.
a gente tem que se envolver também até um certo grau, dentro da limitação de cada um, para entender o que está acontecendo, porque senão realmente aí nós não vamos ser responsáveis pelo destino do nosso futuro e de como que a tecnologia vai entrar. Então, assim, eu acho que é fundamental essa sua fala, e eu tenho certeza que o que você vai agora discorrer ainda nessa segunda parte, que isso possa despertar nas pessoas, no cidadão comum, essa vontade de se envolver, de vir e assistir os programas da rede, para que possam entender um pouquinho mais do que se trata isso tudo. E do que se trata a cidade inteligente. O que é a cidade inteligente? E por que a cidade não é inteligente? Né? Legal, legal. Você sabe que eu lembrei agora o nome do livro do Alvin Toffler, ele chamava O Futuro do Capitalismo. Depois, você falou agora do Yuval, eu lembrei do nome do livro. E o Yuval Noah Harari, ele, na verdade, eu considero o Yuval meio que como se ele fosse. Eu acho que não é, porque o Yuval estudou, se não me engano, em Israel, enfim. Mas ele, inclusive, é professor da Universidade de Israel, ele é professor de história, ele também tem formação em filosofia, se não me engano. Mas certamente, cara, ele bebeu muito da fonte do Alvin Toffler. Sem dúvida. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses. Você falou do Alvin Toffler, do livro, é isso mesmo, acho que foi O Futuro do Capitalismo. Mas uma das coisas que também me despertou quando eu estava na Faculdade de Ciências da Computação foi o livro Previsões e Premissas do Alvin Toffler, que tem tudo a ver com o que a rede fala, né? O Toffler foi um grande autor, um grande pensador, né? E aí você colocou uma questão interessante, porque assim, se a gente for olhar a história do mundo, a gente vai ver que nós sempre no mundo nós tivemos assim, você tem um ciclo econômico, né? Aí esse ciclo econômico meio que entra em colapso, e você vem um ciclo político, aí você está guerra, confusão, militância política, guerra, não sei o que tal, aí você entra, aquilo ali parece que se acalma, aí você entra num ciclo econômico, aí você vai daqui a pouco, volta para o ciclo político. E a gente vinha nessa história do ciclo econômico, né, o mundo tentando entender o que era esse negócio de globalização, etc. Esse negócio começa a entrar em colapso, a coisa das grandes nações, das grandes empresas transnacionais, isso entra em colapso. E agora nós estamos vivendo o ciclo político, né? Então todo mundo discutindo política, guerra, famílias se desfazendo, namoros terminando, aí a gente tem que fazer lá na sala do Toquinho Vinícius para o pessoal voltar, enfim, né? E aí você precisa, como você falou, né, você precisa ter também essa parte do engajamento das pessoas, o trabalho da questão da cidadania, que a gente discutiu outro dia aqui com a Flávia Marquezine. Aí você tem caras como, né, você citou aí esse cara aí da Sofia, que eu não conheço, eu conheço por causa da Sofia, né, o robô Sofia, mas eu não conheço, nunca li nada sobre ele. Mas de vez em quando eu assisto aquele Jordan Peterson lá dos Estados Unidos, que é um cara filósofo, né, que também está discutindo. A gente temos na nossa rede um filósofo também, que é o nosso querido Júlio Pompeu, com quem eu faço lives aí nas quartas-feiras, né? O Júlio também é um grande pensador. Enfim, a gente tem como o Beto falou, a gente precisa agora também botar as pessoas para pensarem, para refletir e tal, porque, de fato, nós estamos entrando numa nova era, um novo mundo, pós-pandemia, uma nova lógica, enfim, e as pessoas vão ter que estar com a cabeça preparada para viver esse novo que a gente ainda não sabe o que é. Mas vamos lá, então, direto ao assunto. Você quer falar, Freitas? Eu não vou seguir ainda, antes de você esclarecer para o nosso público, dessa importância que você começou com a introdução do dado informação, né? E você, assim, para o nosso público, para o cidadão, para ele perceber quanto isso é importante, é que cada um de nós, praticamente hoje, tem, no mínimo, um celular. Tem gente que tem 2, tem computador em casa, alguns não têm computador em casa, mas tem celular. E cada aplicativo que você tem no celular é uma informação que você coloca, é uma informação que você compartilha. E agora você soma as pessoas que têm um celular e passando informação. Soma uma cidade, soma um estado, soma um Brasil. É muita informação, gente.
É muito volume de dados, e isso gera uma riqueza enorme. O André costuma falar, e isso está certo nas nossas palestras, que o dado, a informação, é a riqueza. Né? Muitas revistas lançaram um tempo atrás que o novo petróleo do mundo é o dado, a informação. Né? Para as pessoas sentirem que elas têm o poder na mão e que esse poder está sendo utilizado de uma forma. E que as grandes potências multinacionais, principalmente os americanos e chineses, brigam por isso. Né? E nós produzimos dados e informação o tempo todo. Então, por isso que eu vou insistir contigo. Por que começar com dado e informação? É interessante que a gente vem falando isso desde 2013, né, cara? Desde 2013 que a gente vem falando isso. Quando eu já estava lá em Vitória, na presidência da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, discutindo cidade inteligente já naquela época, a gente já falava dessa questão dos dados, das informações e tal, né? Isso ninguém nos ouvia, infelizmente, e agora nós estamos vivendo aí o resultado dessa negligência que foi dada, especialmente no Brasil, com relação a isso. Mas vamos lá, cidade inteligente, então, agora. As cidades, então, como eu falei, depois dessas 4 grandes ondas, as cidades foram invadidas por tecnologias. A primeira foi o famoso smartphone, né? O smartphone. Todo mundo, celular, todo mundo começou primeiro o celular, depois veio o tal do smartphone, o telefone inteligente e tal, em que você começa a conversar com todo mundo, mandar e-mail, fazer tudo pelo celular, né? Depois vem as tais câmeras de vídeo monitoramento, e aí começam a colocar em nome da segurança, e a gente já dizia isso também, era um negócio interessante, né? Eu às vezes falo uns negócios meio polêmico, mas as pessoas têm que parar para refletir e pesquisar, né? Eu dizia sempre nas minhas palestras, perguntava em vários auditórios que eu já fiz palestra pelo Brasil e até no exterior, eu perguntava quantas pessoas aqui dentro foram assassinadas esse ano. Obviamente que não tinha nenhum, né? Quantas pessoas aqui dentro foram assaltadas esse ano? Cara, um ou outro levantava a mão. Quantos aqui tiveram sua casa arrombada esse ano? Muito, muito pouco. Às vezes aparecia um. Quantos aqui tiveram ali o seu vizinho assassinado? Quantos acham que os roubos, os assassinatos enfim, né, as coisas, as violências aí, vem acontecendo de forma muito forte no Brasil, no mundo? Cara, aí o auditório inteiro levanta a mão, né? Aquilo começou a me chamar a atenção, porque eu comecei a também conversar, claro, não foi uma pesquisa, não fiz uma pesquisa científica, uma pesquisa, né, de conversa, de testar, de ver. Comecei a me chamar a atenção. Eu falei, olha, eu estou achando que a sensação de insegurança é maior do que a insegurança em si. Não estou dizendo que, claro, que tem assassinato? Tem assalto? Tem. Mas será que é num volume tal que justificasse a gente encher as cidades do Brasil inteiro, do mundo todo, de câmeras de vídeo monitoramento? Será que era tão necessário assim, né? Ou será que alguma coisa aí foi fabricada para que se instalassem essas câmeras de vídeo monitoramento e a gente pudesse chegar no ponto que chegamos hoje, como lá na China, em que você está andando na rua e a câmera foca o seu rosto e já diz se você está com febre, se não está com febre, quem é você, qual é o seu CPF, qual é o seu RG, né? Se você é ladrão, se não é ladrão, enfim. Quer dizer, sua privacidade acabou, né? Então, assim, por conta das câmeras de vídeo monitoramento. Será que era tão justificável assim? Então, para a gente ver aqui, eu estou falando uma coisa polêmica, eu não vou reafirmar, não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, eu tenho essa desconfiança por conta de perguntas que eu vou fazendo nos auditórios onde eu vou dando palestra, enfim. Então, é isso. É para a gente pensar, tá? Mas, câmeras de vídeo monitoramento. Depois vieram os tais sensores. E agora, Frei, você tem sensor até em mictório, cara, de banheiro público.
né? Que num primeiro momento, é para fazer contagem de quantas pessoas utilizam aquele banheiro, quais são os horários de pico e tudo. Legal, para você ter uma logística de quanto que você compra ali de produtos de limpeza, que horas que você tem que limpar, etc. e tal. Só que, porra, eu já vi um banheiro agora num país aí da Europa, é um banheiro que é na sua casa, você instala lá o banheiro, e ele é conectado, cara, lá no laboratório onde você faz exame de sangue. Então, você vai ao banheiro, né? E o laboratório fica sabendo se a sua urina está com mais açúcar, com menos açúcar e tal, e já te avisa, olha, você está precisando fazer um exame de novo. Então, cara, é uma loucura, entendeu? É uma loucura. Quer dizer, é o que o Beto falou, nós estamos chegando num mundo novo, né? E que nesse pós-pandemia vai ser pior ainda, esse troço vai avançar muito mais. A gente não sabe o que vem. Mas a gente precisa, se a gente não tiver com a cabeça boa, quer dizer, se a gente não tiver fazendo reflexão, estudando, lendo, filosofando, né? E aí, eu quero lembrar também da discussão, porque quando a gente falava lá, né, do fim do trabalho, ainda lá na terceira onda, na terceira onda, na onda tecnológica, né? Pô, a máquina está substituindo o homem, né? Como é que vai ser o trabalho no futuro e tal. A gente não sabia como é que a gente vai treinar, como é que nós vamos educar nossas crianças, nossos jovens, para eles ocuparem empregos que ainda não foram criados, né? E aí vem eu assisti uma vez uma entrevista com Domenico De Masi, um autor italiano, que escreveu aquele livro Ócio Criativo, mais conhecido, eu acho, dele, né? Mas é um grande autor também da nossa contemporaneidade, né? Que dizia o seguinte, olha, a gente tem que ter cinco competências a serem ensinadas para os jovens, para as pessoas, para que elas possam sobreviver a esse novo mundo que vem aí. A primeira é falar a sua língua pátria com literacia, né? Ou seja, falar a sua língua pátria de maneira natural, mas também sabendo o que você está falando, lendo muito, entendendo, né? Hoje em dia, o que eles foram fazendo? Eles foram emburrecendo as pessoas, criando as carinhas, então as pessoas hoje se comunicam pelo joinha, pela carinha sorrindo, pela carinha com raiva, né? As pessoas pararam de... E aí, quando vão escrever, escrevem tudo errado, né? Não sabem escrever. E eu vou falar, cara, ler hoje uma postagem de alguém no WhatsApp, muitas vezes é muito difícil você entender o que o cara está querendo dizer. É complicado. Então, assim, tem que falar bem sua língua pátria. 2, tem que falar bem. Ele propõe, o Domenico De Masi, o inglês, porque é a língua universal, né? E você precisa, se você vai se conectar ao mundo, você tem que saber inglês para você poder ler, entender o que você está falando, para ninguém te enrolar, né? Terceiro é filosofia, para você poder ler, para você poder interpretar, raciocinar, pensar. Já vou te passar a frase. Pensar o que você leu, o que você pesquisou, o que foi dito para você. Então, filosofia. A quarta, matemática, para você ter o pensamento, como é que fala? O pensamento matemático, né? Você somar Lé com Cré. A quinta... Oi? Algoritmo. Os algoritmos. O que é que está sendo trabalhado? A quinta eu esqueci, Freire, mas vamos lembrar de novo, era as 2 línguas, filosofia, matemática. Eu esqueci a quinta, cara. Bom, mas enfim, daqui a pouco eu lembro também. Nós aqui, a gente sempre discutiu isso, a gente acabou incluindo uma sexta, né, que seriam as atividades lúdicas. As atividades lúdicas, quer dizer, é importante, né, você falar bem a sua língua pátria, falar bem o inglês. Sim, a quinta era informática, né, quer dizer, a pessoa tem que falar a língua pátria bem, falar bem o inglês, saber filosofia, saber informática, né, para poder lidar com as tecnologias todas e a filosofia para poder raciocinar, né? A matemática, a filosofia, enfim. E nós incluímos uma sexta que seria uma atividade lúdica, né? Fazer um esporte, uma dança, um teatro, tocar violão, sei lá o quê, jogar baralho, né? Alguma coisa que te mantenha conectado e integrado com as pessoas, que te mantenha como um ser humano que precisa do afeto, do abraço, tudo.
né? Para que você encontre, você tendo essas 6 competências, você está apto a atuar em qualquer lugar, né? Em qualquer coisa. Deixa eu dar um rewind. Diga aí, Fres. Eu não vou deixar você avançar, você entrou num ponto muito, muito importante, que a gente saiu de um contexto de tecnologia para um contexto humano, que é a nossa essência dentro da rede. Mas quando você começou lá com a parte de videocâmeras, vigilância e tudo mais. Eu gostaria de voltar para esse ponto, porque você tocou num ponto super importante, né? Então, quando você tem ali as câmeras sendo colocadas, como é que isso se reflete no conceito da cidade inteligente? Para o pessoal poder entender. Porque tem um ponto, eu estou lá fazendo vigilância, sim, e para quem não sabe, para o nosso cidadão que está assistindo isso aqui não tem muita ideia do que acontece no mundo sobre câmeras e vigilância, como é que isso está acontecendo no mundo todo, basta a gente ver algumas questões que estão acontecendo na China sobre supervigilância, né? No momento que você tem uma câmera, ela consegue identificar você exatamente no seu perfil, mesmo que você esteja com máscara, mesmo que você esteja só com uma partezinha, eles conseguem identificar você como cidadão. E isso não é problema quando a gente está querendo trabalhar sobre a segurança, né? Isso eu detectei, por exemplo, aconteceu no Carnaval do início desse ano, no ano passado, que detectou um cidadão que era um delinquente, e a polícia, com as câmeras de inteligência artificial, detectaram e prenderam o cidadão que estava lá, que era um provável bandido, que ia fazer um assalto no meio do povo. Ok, positivo quanto a isso, né? O cidadão está atravessando a faixa de segurança, cai no chão e a câmera detecta e faz com que o semáforo mude, né, para não ser atropelado. Ok, tudo bem quanto a isso. Mas quando extrapola, né, o direito do cidadão, da assistência do cidadão, como está acontecendo e é anunciado na China, né, onde você é vigiado o tempo todo, em qualquer lugar, inclusive impedindo de você entrar num ou no outro município se você for um trabalhador XYZ, porque a Câmara identifica que você é fulano de tal, sua cor, sua raça, sua religião, onde você trabalha, o que você consome, identifica tudo sobre você e ainda te dá autorização de ir ou vir de um lugar para outro. Isso acontece na China e extrapolou o próprio direito do cidadão, do ser humano. Então aí que foi um problema, né, da Supercâmara. Não que ela não ajude, mas quando ela extrapola a sua função básica como cidadão, ou como segurança, no caso, é que acontecem os grandes problemas. Nós nessa semana, publicamos ali na rede um vídeo do YouTube chamado A Era da Inteligência Artificial, e o 9º vídeo, o 10º vídeo, fala sobre os superpotências da inteligência artificial, falando dos Estados Unidos e China, e lá demonstra muito claramente como é que está acontecendo isso. Então, isso é um pouco para o nosso cidadão entender que que você está falando de tecnologia, você falou da câmera, mas como é que influencia meu dia a dia? Então, só para dar esse contraponto que você colocou para o cidadão entender. Não, você fez bem, porque assim, na verdade, é aquilo que eu falei um pouco antes, todas as tecnologias, é claro que elas vêm para ajudar, para facilitar muita coisa, para nos dar mais segurança, para nos dar mais acessibilidade, etc, etc, né? Então, a tecnologia é fundamental, ela está aí, ela está presente, ela é inevitável. O que a gente está dizendo, assim, a discussão que nós precisamos ter, o cuidado que nós temos que ter, é de que essas coisas sejam regulamentadas, sejam transparentes, como é que fala? Porque, assim, eu vejo, né, por exemplo, nós tivemos aí essa semana uma discussão intensa aí nas redes sociais, né? Claro, intensa que eu digo para quem é da área, para quem é especialista, as empresas de tecnologia e tal, uma discussão sobre o famoso tal lá do acordo entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e a empresa Cisco, né? É legal o governo federal fazer parceria com uma empresa? Claro que sim, né? Com todas as empresas, não pode ser só com uma, né? É legal o governo federal
passar para essas empresas dados e informações, eu já não acho. Tem gente que acha que sim, eu acho que não, né? Porque, afinal de contas, é o seguinte, é o que você falou, nós temos hoje uma guerra comercial, uma guerra sobre quem é que vai dominar o mundo daqui para frente, é a China ou é os Estados Unidos, e aí eu não vou entrar aqui na discussão se é melhor a China, se é melhor os Estados Unidos, porque isso aí vai, né, vamos ficar aqui mais 5 dias discutindo, e não é o nosso objetivo. Então, não me interessa se vai ser a China ou se vai ser os Estados Unidos. Eu acho que não tem que ser ninguém, né? Eu acho que o mundo, cada vez mais, ele, já que é para ser integrado, que é para ser todo mundo conectado, né? Que sejamos todos donos de tudo e todos tenhamos economias compartilhadas, né? É uma nova lógica, né? Pós-pandemia, uma nova lógica. Mas não, os caras já estão quase que numa guerra fria, de novo, né? Que antigamente tinha entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética, agora tem entre os Estados Unidos e China. E não é à toa que começa a história de fascista, comunista, hitlerista, nazista, sei lá o quê, né? Enfim, uma discussão besta, porque se a gente for pensar em termos econômicos, né, o mundo hoje é uma lógica que não dá para dizer que a gente teria possibilidade de ter comunismo no mundo. O capitalismo também, do jeito que era, fracassou. Aliás, o Yuval Noah Harari fala muito sobre isso. O liberalismo econômico fracassou, ponto. Eu tenho amigos e pessoas muito próximas que não concordam, acho que não, mas elas estão erradas. Eu não estou querendo entender que o mundo mudou, né? Do mesmo jeito, tem muita gente aí que não está querendo entender que você vai ter que agora usar máscara, você vai ter que usar o tal do álcool gel, né? Que você vai ter que chegar em casa todo dia e direto tomar banho, né, que você vai ter que lavar seu óculos, que você vai ter que deixar uma roupa lá fora, você vai ter que limpar alimentos. Isso faz parte da nossa vida daqui para frente. Aquele que está achando que vai chegar, não, estou esperando doido para passar uns 3 meses aí para acabar esse negócio, que eu quero voltar para a night, eu quero voltar para a balada, eu quero voltar para o shopping como era antes. Então, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, né? André, tomara que você queime a língua. Não, gente, é uma questão de olhar e enxergar as coisas como elas são, pô, entendeu? É um novo mundo, uma nova realidade, né? E não faz nenhum sentido a gente ficar discutindo aí, os saudosistas discutindo capitalismo versus comunismo, essa bobagem, né? É uma nova lógica agora, uma nova ordem, enfim. O que a gente precisa discutir agora é quem tem os nossos dados e quem não tem os nossos dados. Quem é que vai dominar o mundo? Porque vai ser dono do Big Data, né, a grande quantidade de dados, Big Data, e quem não vai. Né, e quem é que vai continuar sendo colônia disso. Né? Então, assim, é preocupante quando o governo brasileiro faz uma parceria dessa com a Cisco. Não é porque a Cisco, se fosse com a Huawei eu estaria falando do mesmo jeito, se fosse com a IBM eu estaria falando, não é a Cisco, não tem nada contra empresa nenhuma, muito pelo contrário. Acho que essas empresas têm que estar assim presentes. Agora, isso tem que ser feito de forma transparente, isso tem que ser discutido com a sociedade. Né? Eu faço parte do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, que não foi convocado. Desde que começou esse governo, nós não fomos convidados mais para debater assunto nenhum. Né? Um assunto desse, uma importância dessa, uma relevância dessa, e nós não fomos chamados para falar. Né? Então, assim, essas coisas são preocupantes. Onde querem chegar? Né? O que está por trás disso? Nós temos um relacionamento excepcional com o pessoal do Ministério. Né? Uma pena que essa pandemia dificulte a gente de dialogar mais com essas pessoas. Então, o próprio ministro é uma pessoa muito sensível, tem nos recebido várias vezes lá no Conselho, a gente sempre está... Né? Ele já fez algumas reuniões do Conselho, a gente tem a oportunidade de falar e tal, a gente tem acesso à turma, né? É um pessoal bacana, muito bem preparado, né? Mas isso aí precisa explicar, quer dizer, não é uma coisa, está em dúvida, vamos explicar. Então, eu acho que o Ministério, as pessoas do Ministério têm total condição de falar sobre isso, explicar, mas isso tem que ser debatido, tem que ser colocado de maneira clara, porque, assim, nós, pelo menos, né, Fres, como uma instituição que
defende as cidades inteligentes, a gente defende a ciência e a tecnologia também, nós vamos lutar para que essas coisas sejam sempre, que é o que a gente sempre defendeu, transparência, dados abertos, plataformas interoperáveis. Então, essa luta nós vamos comprar, essa briga nós vamos comprar. Vamos lá, Freis, fala aí. Importante também entender, porque a gente falou de duas grandes superpotências, a gente já deu o seu exemplo da China e dos Estados Unidos, porque estão numa grande briga. Tá? E essa briga é pública, então todo mundo sabe. Mas acontece que, por exemplo, nós estamos vendo duas grandes nações querendo dominar o que é nosso, nossos dados, nossa informação. Isso traz uma preocupação muito grande. Quando a gente tem as empresas brasileiras que podem trabalhar com tecnologias, que podem desenvolver as nossas tecnologias de cidades inteligentes, são empresas que estão instaladas aqui no país, no Brasil, são super competentes, universidades, centros de pesquisas, empresas juntos trabalhando para desenvolver tecnologia. E a gente já fez no passado todo um levantamento, né, André, de tecnologia, você ajudou, eu estava em outras agências governamentais, nós tínhamos mais de 300 empresas que faziam tecnologia instaladas no Brasil para o Smart Grid. Mais de 156 empresas lá em 2017 que faziam tecnologia para a cidade inteligente. Então, a gente tem gente muito boa, centro de pesquisa. Eu não vou citar um a um, porque a gente depois pode botar isso num documento e mostrar quem são as empresas, tá? Mas, assim, temos competências. E o que nos preocupa é que essas competências, esses domínios, dado e informação, fiquem com a gente, fiquem, porque gera emprego, gera trabalho, e aí quando o André está falando muito de tecnologia, que a gente precisa dominar, o cidadão precisa dominar a tecnologia como uma das literacias, é porque se o cidadão não dominar, a gente fica refém de duas grandes potências, e nós queremos ser essa grande potência, o Brasil pode ser essa grande potência, por isso o nosso grande trabalho com tecnologia. E também para lembrar, André, deixa eu só fazer mais um pontinho aqui, que nos nossos levantamentos não é só o celular, não é só as câmeras, são 56 tipos de tecnologias que estão envolvidos com as cidades inteligentes. A gente pode depois, no decorrer dos próximos capítulos, falar sobre cada uma delas, mas nós estamos nós vamos ter o programa, vamos ter o seu programa do NACI, que a gente vai detalhar isso aí. Perfeito, né, André? Mas é importante, Freire, deixar claro aqui para o nosso público, né, os nossos amigos, nós não fomos, não somos e não seremos os cavaleiros do Apocalipse. Não é isso. Né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu e o Freire, a gente... Quantas e quantas vezes nós tivemos no Ministério da Ciência e Tecnologia ajudando gratuitamente, tem que se dizer, ajudando a pensar plano de internet das coisas, ajudando a pensar plano de tecnologias aplicadas ao desenvolvimento sustentável, com amigos nossos, com parceiros nossos. Fizemos isso com maior boa vontade, não estamos cobrando, nem vamos cobrar nada disso. Pelo contrário, essa é a nossa contribuição. E a gente vai continuar contribuindo, mas também, quando tiver coisa errada, vamos falar. Né? Porque, assim, nós somos uma instituição hoje nacional que está no Brasil inteiro, muita gente, e a gente é cobrado pelo nosso pessoal. Né? Escuta, nós não vamos nos posicionar, então a gente vai se posicionar sim. Né? A gente está aí para ajudar, vamos ajudar. Eu sempre elogiei o Ministério, elogio o ministro Marcos Pontes, gosto dele, acho um cara bacana, né? É um cara que a gente tem que respeitar muito, porque é um brasileiro que nasceu pobre e que foi ser astronauta, cara. O cara foi lá para, né? O cara foi lá para o espaço. Pô. Então, assim, temos que tirar o chapéu, um cara de respeito, temos que respeitar uma pessoa como essa, é um cara bacana, conhecemos ele pessoalmente, um cara fácil de lidar, enfim, inteligente, muito preparado, né? Mas esse assunto aí está mal explicado. Esse assunto tem que explicar. Esse aí eu vou, inclusive, pedir uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, mesmo que não seja com o presidente da República, vamos fazer nós lá. Vou pedir ao Wildeu Moreira, do SBPC, ao Luiz Davidovich, da ABC, né, o pessoal lá da Andifes, vamos reunir o Conselho, porque esse assunto tem que ser tratado. Veja, não estou dizendo que tem nada errado, não é isso. Tá? Não foi transparente. Então, nós queremos saber, que acordo é esse, o que ele diz, quais são as regras, né? Quando que o Conselho vai ser ouvido para opinar sobre as regras, no sentido de ajudar. Não é criticar por criticar, nós não queremos bater no governo, pelo contrário. Né? Como eu disse, nós sempre ajudamos gratuitamente o governo, não só esse, os governos anteriores, e vamos continuar ajudando. Né? Essa é a nossa tarefa, a nossa missão. Mas, quando tiver coisa errada, nós vamos falar sim, sem medo de ser feliz, né, Carlos Freire? Vamos lá, Beto Pérez, diga aí.
Bom, aproveitando que você citou o ministro astronauta Marcos Pontes, e estava falando sobre essa questão de que não há nada de errado ter a parceria governo com iniciativa privada, está aí recentemente um exemplo do que foi a emocionante missão da SpaceX com a NASA, né? Um brilhante exemplo de uma parceria muito bem feita, que deu no resultado que todos nós acompanhamos ao vivo, foi super emocionante, né? Toda essa coisa de resgatar a missão espacial dentro de uma parceria muito bem feita, né? Bom, eu sou suspeito para falar, eu sempre fui, desde pequeno, acho que a minha segunda paixão ali na música sempre foi o cosmos. Meu gênero favorito de filme é ficção científica, né? Nós somos da geração Star Wars, Star Trek. Eu sou mais Star Trek do que Star Wars, e acho que isso é uma das coisas que me atraiu para a rede também, e essas coisas que a gente fala sobre o futuro, esse futuro que a gente vislumbra, esse futuro positivista, né, da tecnologia vir para nos libertar e não para nos escravizar. Jornada nas Estrelas é um exemplo melhor de tudo isso, né? Que ele visiona o futuro da humanidade, um futuro de uma única nação no planeta, onde a tecnologia está aqui para nos servir, não o contrário, não para nos escravizar, né? E tudo isso tem a ver com o que a gente estava falando, do debate que na tecla onde o Yuval fica batendo, que é a importância de todo esse debate que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo aqui, de tentar motivar as pessoas para se engajarem nesse debate, porque agora é o momento, depois pode ser tarde demais, para poder repensar as bases éticas e morais que vão determinar a implantação desse futuro tecnológico, né? Porque é isso, a cidade, eu quando penso o conceito de cidade inteligente, eu não estou pensando dispositivos tecnológicos avançadíssimos, isso para mim é consequência. A cidade tem que ser inteligente e humana, como é o próprio nome da rede, na sua base, na sua essência, na sua missão. O resto é consequência natural disso. Eu queria até aproveitar um livro que eu estou lendo aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que é fascinante, vocês devem conhecer. Eu peguei esse livro para ler aqui, do Jean Gell, Cidades para Pessoas. Esse livro aqui é fantástico, a base disso, inclusive o prólogo desse livro foi escrito pelo Jaime Lerner. É fantástico, é isso, é pensar a cidade para as pessoas e pensar quais são as bases dessa convivência comunitária de forma inteligente, de forma eficiente, de forma com que a tecnologia venha a servir as nossas necessidades, a otimizar para que a gente possa ficar mais ter uma sociedade mais sustentável, que ela possa otimizar o custo, o uso do equipamento, da energia, das coisas descartáveis, de como reciclar o orgânico de forma mais eficiente. Quer dizer, isso tudo reflete não só no dia a dia da vida de cada um de nós, mas como reflete diretamente na economia. Porque se você está falando em melhor gestão dos recursos de forma mais inteligente, isso não é só uma questão de sustentabilidade, é questão também de economia, né? Então, assim, por isso que eu acho que essa proposta de fazer essa nova série do Diálogos, para trazer esse conceito, também para desmistificar também para as pessoas, quando se fala de cidade inteligente, e às vezes, como você falou no início do programa, as pessoas confundem com cidade digital, a cidade, aí os caras já, o imaginário popular já começa a imaginar aquela cidade Blade Runner, né, toda futurística, toda não sei o quê. Não é isso. Pode vir a ser isso em termos assim, até de aparato tecnológico, carros que voam, né, a gente está vendo tudo isso nascendo agora, mas não é isso, né? E eu acho que a rede tem essa... pode trazer isso como uma das suas principais bandeiras, o engajamento da pessoa, do cidadão comum, e tentar desmistificar essas coisas no imaginário popular. Não é isso? Roberto, você sabe que esse cara que você está lendo aí, o Jan Gehl, que é Jan, né? Jan Gehl. Jan Gehl, esse livro aí, o Jan Gehl, na verdade, eu acho que o Jan Gehl bebeu na fonte do Jaime Lerner. O Jaime Lerner é um dos grandes urbanistas. Aliás, o Jaime Lerner, a equipe, e o Paulo Kawahara, né, que é o braço direito dele, eles estão com a gente, né, e tanto no livro, né, estão participando do livro. Eu tinha esquecido de falar, foi bom você ter lembrado. Jaime Lerner é um dos autores do nosso livro, né?
com Paulo Carrara, estão com a gente aí construindo toda essa parte urbanística, né? Trazendo muito do que o Ian Guell traz aí nesse livro. A gente tem o Marcos Correia, Tito Carvalho, temos aí a Miriam Tipton, né? Eu vou corrigir aqui, senão ela briga comigo. Miriam Tipton, que veio aqui no programa passado, né? Enfim, tem uma série de outros urbanistas na nossa rede. Enfim, a gente está fazendo isso. Nós estamos discutindo cidades humanas, inteligentes, criativas, sustentáveis. Eu acabei, Freire, de receber uma informação aqui da produção no meu celular, de que o papo hoje ficou tão bacana e a gente falou de conjuntura, né, assim, das bases para falar sobre cidades inteligentes, e eu acabei não falando de cidade inteligente. O programa já chegou ao fim, porque nós já estamos aqui quase uma hora, né? Então, e a produção acabou de me dizer, então, que em vez de 3 programas da série, serão 4. Esse primeiro aqui que a gente fez essa análise de conjuntura, quem assistir vai ter aí as bases, né, do nosso pensamento, do pensamento da rede, para que, então, na próxima semana, eu conte como que a rede se formou, o que são as cidades inteligentes, como a gente está trabalhando. Depois a gente faz, então, aí Plano Mestre e Nasci. Então, vão ser 4 programas ao invés de 3, né? E como assim a gente já está no limite do tempo, eu vou deixar para vocês, o Frei está levantando o dedo lá, eu vou passar para cada um fazer a despedida, mas eu quero pedir a vocês que sejam bem rápidos, porque senão a gente extrapola aqui o tempo do programa, ok? Frei, 2 minutos aí para fechar. Aí o pessoal vai dizer assim, vocês só falaram de tecnologia, então cidade inteligente só tem tecnologia, Não é por aí. A tecnologia faz parte do processo, então a gente tem que falar de tecnologia, a gente vai falar muito de tecnologia porque o conceito de inteligência está muito atrelado à capacidade dessas tecnologias nos darem mais assertividade, né? Mais processos mais assertivos, mais inteligentes, respostas mais inteligentes. Então, quase tudo está envolvendo um pouco de tecnologia. Mas o André disse ali, não é só isso. Então, vamos levar um bom tempo falando disso. Depois eu vou falar muito mais sobre isso, mas humana, né? Criativa, sustentável. Tem mais 3 perninhas aí que são a base do nosso trabalho. Isso mesmo. Mas não escolhemos a minha fala, não, Fred, porque no começo eu contei aqui a historinha ali das famílias, de como é que a coisa, né? Então eu falei... Você tem mais para você falar ainda disso. Tem mas muito complexo aí. Eu ia falar dos conceitos, a gente acabou agarrando aqui na contextualização, mas eu acho que foi bem bacana, inesperado, né? A gente não tinha o papo assim, quando a gente vai bota o nosso conhecimento para fora, né, Freire e Beto? A gente acaba falando mais à vontade, mais tranquilo, enfim. Beto, seus 2 minutos aí de encerramento. Bom, eu como estou tentando fazer essa mediação entre o lado técnico e o lado leigo, eu quase não falei de tecnologia, viu, Freire? Eu falei um pouco da tecnologia na música aqui, mas eu estou batendo muito nessa questão de pensar as bases disso tudo no lado humanístico, né? Inclusive, eu citei esse livro aqui como um exemplo, né? Fora o exemplo a citação ao Yuval Harari e tudo. E a questão, eu acho que o que mais eu falei de tecnologia aqui foi a ficção científica, que é a coisa do imaginário, né? Que eu gosto muito. Eu falei do Star Trek, mas eu acho que o André talvez vai compartilhar comigo. Não sei se... Provavelmente isso deve ter alguma influência em mim e no André também, o fato da gente ter nascido no ano que o homem foi à Lua. Isso aí, com certeza, deve ter deixado a gente... Deve ter embutido um pouco o espírito de Nefelibata na gente, que é importante, justamente para não ficar só preso na questão da tecnologia, a gente trabalhar com o imaginário. E é através do imaginário que a gente cria narrativas, e as narrativas é que engajam as pessoas numa missão. Na próxima vez eu venho com a minha camisa do Star Wars, tá? Eu vou passar frio aqui, mas eu venho com ela. Eu vou vir com as minhas orelhinhas do Spock aqui, então. Legal. Olha, muito obrigado por todo mundo que assistiu. Lembrem sempre o seguinte, nós aqui nós vamos estar sempre fazendo propostas. A rede, o nosso instituto, jamais seremos cavaleiros do apocalipse, muito pelo contrário. A gente bate em coisas aqui, mas a gente tem proposta e tem solução, né?
Basta quererem nos ouvir, como muita gente ouve, né? Mas aqueles que quiserem nos ouvir, a gente tem muita solução e a gente tem muita gente boa no nosso time. Gente boa, que eu digo assim, os melhores do Brasil estão na rede brasileira, não tem dúvida disso. É só olhar os currículos, é só ver quem são, né? São pessoas famosas, pessoas conhecidas. Então, nós temos o que há de melhor para apresentar para o governo federal, para os governos estaduais, para as prefeituras, para ajudar as cidades a crescerem. Contem sempre com a gente. Muito obrigado pela audiência e até sábado que vem, então, quando a gente finalmente vai falar sobre as cidades inteligentes, quais são os conceitos, mas com as pessoas já tendo entendido todo esse contexto aqui. Um bom dia a todos, um bom sábado, um bom final de semana. Assistam hoje aí, quem não assistiu, Na Sala com Toquinho e Vinícius, tomando vinhozinho, vocês vão ver que é bem bacana e vão gostar muito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.